Para você que ainda não é cliente da Motoshow, quer abrir seu próprio negócio e não sabe como começar, ou já possui loja e não tem peça suficiente em seu estoque, aqui na Motoshow oferecemos consultoria completa para lojistas. Seja você iniciante ou experiente, a nossa equipe vai te ajudar a saber exatamente o que você quer comprar. Como organizar seu estoque para vender mais e gastar menos. Aqui te ajudamos a montar o estoque ideal para a sua loja e atender melhor seus clientes. Quer fazer parte dessa transformação? Entre em contato agora mesmo e agende sua consultoria aqui na Motoshow Peças, a maior distribuidora de Alagoas, ajudando a sua loja a crescer. Dentro da Porsche azul, eu vou sentar pra tu, de frente para o mar, onde você tá. Fala pessoal, meu nome é Edson Barros, sou presidente do Grupo Autogestão e hoje estou aqui na cidade de Euclides da Cunha para mais um ressarcimento. Hoje eu estou aqui na Rápido Proteção Veicular, mais uma associação do Grupo Autogestão. Estou com o nosso associado aqui, o senhor Cícero, onde estamos restituindo a motocicleta dele 100% da tabela FIP. R$ 9.403 e eu gostaria de saber do senhor, senhor Cícero, qual o grau de satisfação do senhor? O grau de satisfação é 10, quero agradecer o Edson aí, por assim, logo, bem rápido, que assim que ele assumiu a gestão, ele assumir e resolver a situação. Quero agradecer primeiro a Deus e depois a ele, que continue desse jeito. Vem pra cá, que aqui é top. Show de bola, em apenas 28 dias nós estamos pagando aqui 100% da tabela FIP da motocicleta do seu Cícero. E eu tenho um recado para você de Euclides de Cunha e região. Venha fazer parte do grupo que mais cresce no Brasil. Grupo Autogestão Proteção Veicular. Olá, meus nobres, sejam bem-vindos a mais um podcast Horário Nobre. E hoje não deixa de ser um podcast especial, porque o convidado, gente, é especial. Mas antes de apresentar nosso convidado, queria agradecer a cada um de vocês por estar curtindo a gente, comentando. Não se esqueça de se inscrever no canal. Nós temos também lá no Instagram também, segue a gente, o Horário Nobre. E, gente, quero receber aqui meu convidado especial, que já vem tentando há muito tempo, e o homem é corrido, mas hoje a gente conseguiu. Meu amigo professor Tamuia Cambembe. Acertei? Acertou. Seja bem-vindo, professor. É um prazer imenso estar aqui. E quanto fato de ser corrido, eu tenho que receber um desconto, né? Isso. Um homem com 3 mulheres, 14 filhos, ele sempre vai estar correndo, né? Já começou, já. Tá vendo, pessoal? O homem vai ser interessante. No mínimo, ter um homem ter uma vida interessante. É, exatamente. Professor, é uma honra receber você aqui no nosso podcast, no nosso programa. E a gente quer saber quem é o professor Tamuia. Começa a contar a sua história aí desde o começo. Desde o começo. Sua família, sua infância, Certo. sua origem. Tudo bem. Eu, primeiro, sou um ser humano comum como qualquer outro, né, nesse processo aí. E eu faço parte de uma família de raiz interiorana, da Zona da Mata. E tive a oportunidade de crescer a maior parte já na capital, de ter acesso a boas escolas, a ter uma formação de qualidade. Mas essa é uma história que começou, na verdade, com a iniciativa da minha avó, né? Porque o meu pai cortou cana, meu avô cortou cana, meu bisavô cortou cana, meu tataravô cortou cana, até aquela guerra dos caetés que houve, em que todos os caetés sobreviventes foram para o corte de cana. Então eu venho dessa matriz aí dos caetés, uma subtribo que era chamada de Cambembes, né? Que ficava ali entre o rio Paraíba e o rio Mundaú. Então a gente ficou numa condição bem precária e minha avó foi a pessoa que tomou a iniciativa de mudar quando começou a bater na cabeça do meu avô para sair daquela região e aí escrever uma história diferente. Meu avô se tornou feirante, juntamente com meu pai pequeno, e aí meu pai teve a oportunidade de estudar e graças a esses estudos do meu pai, ele já proporcionou uma condição diferente a mim do que os meus primos viveram, né? Muito Então, bem. essa é a história aí Rompeu os resumida ciclos de geração, né? Exatamente. Quatro gerações aí. 4, 5 não, na verdade já
são quase 20 gerações, 20 né, gerações, nesse processo claro. que a gente vem, entendeu? Então, é uma história desde do século XVI que a gente vem Certo. nessa condição bem difícil, né? Não é uma realidade diferente de outras comunidades indígenas, Aham. de outros povos indígenas, entendeu? E hoje, atualmente, professor, você mora aqui em Arapiraca? Onde é que você mora? Eu divido, né? Então, eu Isso. moro alguns dias em Arapiraca, Aham. uma outra parte em Palmeira dos Índios e outra parte em Maceió, porque Certo. eu tenho atividades nessas 3 cidades, então eu preciso estar me locomovendo. Palmeira dos Índios tem a Universidade Federal lá, que eu trabalho na Universidade Federal. Aham. Em Maceió tem o Instituto Marana, é um instituto para dar assistência à questão dos povos indígenas e pessoas que se identificam com a causa. E aqui em Arapiraca tem a questão das atividades que desenvolvo com meus filhos que estudam todos aqui. Então eu preciso dar uma assistência também, então por isso que eu estou sempre nesses 3 ambientes. Muito bem. Né? Antes de falar da família, né? Aí a questão da sua. Falar um pouquinho da sua profissão, você é professor, você escolheu essa profissão, como é que foi a sua adolescência para você chegar até um professor? Quando eu falo um pouco Você é psicólogo também, né? Sou psicólogo de formação, sou formado também em teologia. Certo. Eu, quando conto um pouco da história, o pessoal até diz, "Mas não é possível, né? Porque eu sempre fui muito estudioso, sempre gostei muito de estudar. Eu não diria assim, gostar pelo gostar, mas pelos exemplos familiares que eu tinha, eu sabia que o estudo era a única condição que eu teria para mudar o ciclo, né? A história de vida que a gente vinha. Não tinha ninguém nem com patrimônio, nem com histórico político, nem nada na família, então a gente precisava ver o estudo como uma salvação. E assim eu fui dedicado nos estudos e entrei na universidade cedo, mas antes disso eu entrei no seminário, né? Para Então, ser padre. para ser padre, né? Essa me pegou de surpresa. Com a convicção para ser padre, né? Mas aí lá eu percebi que não era bem o que eu queria. Aham. Depois eu fiquei para concluir o curso de teologia, né? Mas aí já uma teologia pastoral. E depois que concluí a teologia pastoral, eu já estava ali também participando da formação de psicologia, né? Na Universidade Federal também. Aham. Fiz aí as especializações, lato sensu, stricto sensu, e me tornei professor universitário. Antes disso, trabalhei também concursado no sistema penitenciário, trabalhei na Secretaria de Gestão Pública, fiz outros inúmeros concursos, os quais fui aprovado para professor e diversas outras atividades, e hoje estou lecionando na Universidade Federal de Alagoas, principalmente 2 disciplinas, que Aham. é Fundamentos Biológicos da Psicologia e processos psicológicos básicos. Também sou Certo. supervisor clínico da Universidade Federal e esse é um resumo da minha história. Muito bem. Eu sempre sou curioso saber como é que está o cenário das faculdades hoje no Brasil, professor. E pegando o gancho, você ser um professor, o que é que você acha, na sua visão, as faculdades, né, que passam a questão da questão do política e tal. Como é que o senhor vê a faculdade hoje? Melhorou, piorou a qualidade? Eu diria que existem momentos históricos, né, da universidade e das faculdades como um todo. Você tem ali, na época do governo militar, um direcionamento de alguns governos para uma formação técnica. E uma preocupação também das universidades de formar pessoas para que pudessem contribuir de maneira científica e de maneira prática com a sociedade. Em algum momento aí, as pessoas começaram a produzir um saber que é muito teórico e muito distante das demandas da sociedade. A gente consegue enxergar com muita facilidade aquele intelectual Uhum. que não está relacionado ao que é necessário para a gente construir uma história no Brasil diferente. Então, são teóricos estrangeiros, são realidades que não explicam muito bem o que é de fato a dimensão do povo brasileiro, nem as necessidades. É uma discussão muito forte para combater ainda a história do capitalismo dentro da universidade. É, é uma negação por completa do sistema econômico que nós vivemos, muitas vezes. É a configuração do empresário como sendo uma espécie de vilão. E tudo isso não é positivo, porque você Aham. aliena, e eu estou falando da Isso. palavra alienar como que ela, no sentido mesmo de distanciar o aluno, o acadêmico, da Verdade. realidade. E ele, daqui para que ele venha tomar, né, uma conexão com essa realidade, ele já perdeu muito tempo, e aí ele começa com um atraso muito grande.
Então, esse é um problema muito sério hoje nas universidades. Eu não sei se resolve tão rápido. Eu acho que não, acho que já está impregnado, né? Tem a É. questão da ideologia. Teve até um caso de um aluno, o cara gravou o professor e deu uma confusão, não sei o que foi que aconteceu. Até que proibiram até o celular na escola. Foi por conta disso, será? Ou não? Eu não sei se foi por conta disso, mas toda a prática em escolas públicas vamos dizer assim, nas universidades, elas não estão ali resguardadas de sigilo, né? É uma prática de um servidor público. Portanto, a população pode ter acesso e contemplar isso da maneira que achar melhor. Então, isso é só uma ideia distorcida que alguns professores têm de que não pode gravar sua aula, de que não pode. Eu acredito que na maior parte dos casos, até por medo de exposição, né? Do que está fazendo em sala de aula. Eu acho uma pena, lamento muito. Muito bem. Professor, eu vejo que também acompanha aqui o Instagram, os projetos. Vamos entrar nessa questão dos projetos. Acho interessante esse projeto da natureza. Você estimula muito o pessoal a agir, né? Ter esse momento de natureza. Fala um pouquinho, o projeto Oricuri Caiçara. Isso mesmo. Né? Oricuri, rapaz, eu comi um coquinho pequeno lá. Muito bem, é isso mesmo. A palavra Oricuri, Uhum. ela vem de uma palmeira mesmo. E a Isso. palmeira, ela nomeia um ritual indígena, porque ela, das palhas se fabricava roupas, utensílios, fazia a coberta das casas, do coquinho se tirava o óleo, se comia para se alimentar. Então se tornou uma palmeira vital para a sobrevivência dos povos indígenas nas regiões mais áridas assim. Aham. E aí por isso acabou se nomeando o ritual também como Oricuri, né? Devido à escassez que se passa. Eu trago, na verdade, elementos do Oricuri, né, para pessoas não indígenas, para que a gente consiga fazer um debate melhor entre a questão indígena e as populações que não são índias, né? Isso começa, na verdade, dentro da minha participação ali nas escolas, ainda quando eu estava em Maceió, né? Então, na época que eu fui para a escola, eu lembro que não tinha nenhum garoto, nem negro, nem com características indígenas, né? E era a época que estava ali o cacique Juruna como deputado federal e rapidamente me nomearam de filho do cacique Juruna. E aí era uma mangação só, os meninos ali. Eu vi que tinha duas opções. Ou eu adotava uma postura de vítima e ficaria ali achando ruim para depois trazer aquele discurso vitimizatório, ou eu também poderia calcular o que eu tinha de interessante que eu poderia apresentar para aqueles garotos ali a fim de negociar, porque eu acho que toda brincadeira ou todo processo que dá certo é resultado de negociação. Você tem algo que me interessa, eu também tenho algo, e a gente troca, né? A gente partilha isso. E aí foi onde eu comecei a levar algumas brincadeiras ou até brinquedos que eu fabricava, um badoque, um arco e flecha, e levava isso para a escola, e os meninos, rapaz, como é que funciona isso aqui? E aí eu Legal. ia ensinando, mostrando, e aquilo ali atraía os meninos todos, daqui a pouco eu era um garoto legal ali na escola, né? Então, Muito bem. isso funcionou bem, e aí eu não esqueci isso, carreguei isso para minha juventude, e já depois, mais maduro, eu dando aula em uma faculdade privada chamada Exanc, que foi vendida para o Grupo Nassau posteriormente, um grupo de alunos, né? Um aluno muito branco disse, professor, eu queria que o senhor me levasse para aquele ritual dos índios lá tal. Eu disse, cara, você é muito branco, eu não tenho nem como levar você dizendo que é um primo meu, porque não vai colar isso aí, né? Mas vamos fazer o seguinte, eu já tenho um plano de fazer uma atividade na mata, tudo, com alguns alunos que treinam luta comigo, tudo que eu também sempre gostei muito de treinar luta, né? Esse, legal, eu vou, tal. E aí a gente começou a fazer primeiro de uma maneira... O homem é lutador também. eu gosto. Mas qual arte? É da indígena ou karatê? Eu jiu-jitsu? luta indígena, eu sempre treinei também desde Aham. pequeno, né? E aí tem nos eventos, a gente coloca a luta indígena. Mas, além das lutas indígenas, eu me dediquei ao Karatê Kyokushin. Eu cheguei à faixa marrom de Karatê Kyokushin. E também capoeira. Eu sou mestre segundo grau de capoeira, né? É mesmo. Embora não esteja em forma, né? Mas eu gosto bastante de capoeira. Muito bem. E aí, o que acontece? Nesse processo da construção do evento, do Oricuri, deu certo, os alunos começaram aí, o primeiro foram 5 pessoas comigo, o segundo já foram 14, 20 e tantas, daqui a pouco tinha mais de 100 pessoas participando. A gente então viu a necessidade de organizar o evento. Qual é a natureza do evento? É um convite para as pessoas a se conectar com a natureza. Aí parece uma coisa assim fútil, mas é quando um computador dá problema, qual é a primeira medida que a gente tem? Resetar ele, não é? Exatamente. Então a gente diz que é um reset humano.
Então as pessoas às vezes estão ali cheias de problema e elas não percebem que elas estão inundadas de muito barulho, de muito ruído, de muito estímulo, de muita coisa, e elas não têm tempo para parar, um momento de silêncio, um momento delas com elas mesmas. E aí o Oricuri, na verdade, proporciona isso, ou uma longa caminhada, sem celular, sem uso de tecnologia. Uma trilha. Exatamente, de 150 quilômetros, então é tempo suficiente para ele Menino, ir mastigando é o ali as caminho de coisas dele. Santiago, Compostela. O caminho de Santiago de Compostela, ele é fácil, porque você tem os hotéis, você tem os lugares de parada. Isso. E no nosso caso, não. A gente vai andando pela beira da praia, você precisa carregar tudo que você vai precisar durante os 5 dias de caminhada. Então você não vai estar ali recorrendo a outros, é como se fosse uma migração indígena mesmo. E também tem um outro evento que é Oricuri também, mas é a versão mata, que a gente vai para uma mata e fica ali entre 9 a 10 dias dentro da mata também e leva todos os recursos que a gente vai precisar durante esses dias. Lá a gente constrói a nossa moradia, que são as malocas, a gente dorme em rede, a gente come a comida que a gente produz ali, a gente aprende a fazer peças de barro, a gente aprende a fazer cestos, arcos e flechas, badoque, tudo que precisa para sobrevivência dentro da mata. Então é um evento fantástico, ocorre uma vez por ano, que é no mês de janeiro, certo. e esse de longa caminhada, 150 quilômetros, ocorre no mês de julho sempre, certo? Mas existem os menores que a gente faz, tanto a versão mata como a versão caminhada, que é só um final de semana, e aí dia 14 tem um, então as pessoas já se sintam convidadas aí a participar do dia 14 de mais uma jornada aí só de 40 km para um final de semana, né? Exatamente. Era isso que eu ia perguntar, né? Quem tem interesse, né, de se conectar com a natureza, isso é muito importante. A gente às vezes acha que é besteira, mas se a gente olhar, a gente é muito isolado da natureza, né? Isso. Eu trabalho com um colchão terapeuta magnético e ele fala da escassez magnética, da gente pisar no colchão, na terra, né? Que a gente só não anda descalço mais. Isso. Né? Tomar o banho de sol, a gente não faz mais isso aí. Perfeito. Né? Isso aí, tanto mental também como a saúde A física. saúde física, exatamente. Né? E Legal. sem falar aspectos psicológicos, né? Aham. A gente tem que construir num mundo cada vez mais artificial e a gente não está montado para responder esse mundo artificial, né? Então a mãe tem uma preocupação hoje exagerada com a limpeza, a higiene do filho e acaba não desenvolvendo o sistema imunológico desse garoto, né? A mãe também está preocupada em não deixar o garoto correr riscos, não deixa também ele correr de forma nenhuma, não deixa ele se movimentar. E aí a gente está tendo um problema sério que são adolescentes e jovens cada vez mais adoecidos, né? Porque não estão vivendo, na verdade, o que precisam viver. Outras pessoas até acham esse projeto interessante, mas eu costumo dizer que quem vive seus medos não vive os seus ideais, né? Porque o sujeito está tão prisioneiro do medo, eu vou nada para um negócio desse, Exatamente. vou me lascar. Então ele está vivendo o medo dele, deixa ele viver o medo dele, não vai dar para ele viver uma aventura, né? Medo é feito para superar. Eu particularmente digo que a vida da gente tem que ser um filme interessante de assistir. Não dá para o sujeito levar uma vida pacata, parada, acomodada e achar que essa vida é interessante. É uma vida que se ele fizesse um filme, nem ele mesmo ia ter saco de assistir. Ele acorda, vai para o trabalho, volta para casa, aquela monotonia toda. Eu quero uma vida, entendeu? Cheia de aventuras, cheia de paixões, que todo mundo que assiste ao filme se divirta e goste. E convida as pessoas para viver do mesmo modo. Exatamente. Né? Tá, eu vi essa questão do filme, é bem interessante. Rapaz, quando eu li um livro, um desses gurus americanos, tipo, o cara que começou o coach, esqueci o nome do cara, que ele fala sobre isso mesmo, que a sua vida é um filme, você é o diretor dela. Então você vai escolher como é que vai ser o roteiro. O roteiro, né? Se vai ser comédia, se vai ser ação, pode ter, que vai ter ali, drama, né? Pode ter tudo, romance, né? É verdade. Tá certo, professor. Legal, muito bom. Muito bom esse projeto aí, dessa questão. As pessoas que vêm do Brasil todo para fazer, da região a aqui. gente tem a alegria de receber pessoas do Brasil inteiro e até fora do Brasil. Já veio gente da Noruega, da Escócia, da Alemanha, da Espanha, veio muita gente já para participar, da França já veio e dos Estados Unidos também. Caramba, então é muito bom. O Oricuri também é um local de encontro, né? De partilha, né? De diferentes pessoas, entendeu? Então, as pessoas que vão gostam também por isso, porque lá vai encontrar
pessoas que gostam de fazer empreendimentos, empresários, vai encontrar pessoas que gostam do debate político, vai encontrar políticos, vai encontrar pessoas das mais variadas, digamos assim, atividades sociais. Muito bem. Só não vai encontrar lá, eu alerto já, pessoas que gostam de curtir drogas, maconha, coisas desse tipo, porque o evento não é para Não isso. tem. Então a gente tem uma linha de pensamento ali para trabalhar de fato a ação e não o delírio. Ô, professor, você falando em droga, tal, não sei o quê, tem um ritual, é um chá indígena chamado ayahuasca. Isso. Você mexe com essas coisas ou não? A ayahuasca, ela que é, é isso que o ela cara é diz um que faz? ritual de indígenas amazonenses e Certo. andinos, certo? Ele é trazido para cá porque a gente ainda tem na cultura do Nordeste essa coisa de valorizar mais o que é de fora do que o que é nosso. Aham. Então, o que é nosso, na verdade, né? O tabaco, o fumo que as pessoas usam, isso faz parte da cultura Aham. do índio, não só do Nordeste, mas das Américas inteiras. Do Nordeste, especificamente, era muito utilizada a jurema. E aí a gente vê nas canções populares o culto à Jurema ainda, e na maior parte dos casos as pessoas não sabem por quê, porque a Jurema era considerada árvore sagrada e dela, ela macerada, se produzia uma espécie de bebida com um efeito quase que alcoólico, entende? Uhum. Então, era o que se utilizava aqui. Mas muitos rituais, na verdade, como é o caso do Oricuri, é um convite, na verdade, a você encarar a realidade como ela é. E Certo. ser um guerreiro suportando a vida como a vida é. E não fugindo das dores da vida, tá certo? Então esse Exatamente. é o ponto-chave. Por isso que o que a gente está convidando nessas práticas não é, na verdade, um convite ao desprendimento, ao desligamento da realidade, mas é uma Aham. preparação para ele se tornar mais forte para enfrentar a realidade. Gostei da interpretação, porque geralmente quando o cara tá ali viciado no álcool ou um cigarro e tal, é um momento de fuga do cara. Na verdade, você. Sempre, a gente vai entender que aquilo que altera a consciência e o Aham. sujeito faz uso voluntário, ou ele está passando por uma situação de muita dor, como é o caso dos anestésicos, Aham. então o sujeito vai precisar fazer uma cirurgia, uma incisão no organismo, alguma coisa que vai gerar muita dor, então ele precisa de fato ser desligado, digamos assim, né? Então vai se utilizar algumas substâncias para alterar esse estado dele. Então você tem aí inúmeras substâncias que podem ser utilizadas. E o indivíduo que não vai passar por uma cirurgia, porque ele vai sentir necessidade de tomar alguma coisa que desligue ele da realidade. Essa realidade Ah. dele provavelmente não está muito boa, né? Exatamente. Então, eu acredito que não é fugindo ou se desligando da realidade que ele vai encontrar uma forma de responder ao que a vida está exigindo dele. Então, ele precisa, na verdade, estar mais conectado à realidade. Exatamente. Ao contrário, enfrentando, né? É. Indo de encontro. Até faz Mas- sentido quando alguns dizem assim, não, mas eu preciso me desligar um pouco para poder enxergar por fora. Aham. Beleza. Mas existem outras formas, como por exemplo o que eu estou dizendo aqui. A gente não precisa estar na barulheira do todo. Quando a gente faz um retiro numa mata, quando a gente faz um retiro espiritual, o católico faz o retiro religioso dele, o evangélico faz o retiro religioso dele, o muçulmano faz aquela migração para Meca. Aham. São todas formas, sem drogas e sem alucinógenos, para o sujeito se desligar um pouco do universo em que ele está e ele entender melhor o que é que ele precisa fazer. Porque, de fato, a gente está sendo bombardeado o tempo todo por muitos estímulos. Aham. Então é necessário que todo ser humano saudável faça momentos de parada. Se a gente vai observar, a maior parte da nossa população é cristã, então a gente tem Cristo como um modelo chave. Isso. E o que é que Cristo faz antes das pregações? Ele faz um momento de retiro no deserto, entende? Em que ele vai ali passar dias sem comer, dias Oração. né, de oração, de reflexão, Isso. para se preparar para a missão que ele precisa desempenhar. Então, quem vai para o Uricuri, a gente deixa claro, vá nessa mentalidade de ser uma preparação para os enfrentamentos que o sujeito precisa fazer. Se vai para lá na ideia de usar droga, de Aham. fazer loucura, ele vai para o lugar errado, porque ele vai terminar sendo expulso do evento. Né? Vai voltar sozinho. Vai pagar pelo evento e vai ser expulso. Muito bem, professor. E assim, quais são as principais transformações que os indivíduos. E o senhor já notou assim no indivíduo participando de um projeto desse, do Oricuri? Que você viu, o cara chegou desse jeito e saiu transformado desse jeito. O evento já vai completando 20 anos, né, de Aham. existência, né? Então, ao longo desse tempo a gente tem inúmeros exemplos, né? Assim, de pessoas que diziam que não passavam em um concurso. E aí o cara disse, rapaz, é muito difícil estudar para um concurso. E ele percebe, passa 5 dias andando,
passando diversas necessidades com um esforço muito grande. Como é que eu não consigo passar 1 hora sentado estudando se eu consigo passar por um desafio desses? Então são estralos que ele tem dessa maneira que a gente consegue proporcionar. Ademais, tem um ponto que é chave aqui nesse processo. Não existe na história da humanidade um só indivíduo que tenha construído algo grande que não tenha passado por muita dor e sofrimento. Essa coisa de construir coisas grandes é muito atrelada e associada a pessoas que passam por dores e sofrimentos, seja de maneira voluntária, como é o exemplo de Inácio de Loyola, que é um sujeito que cria a Companhia de Jesus, os jesuítas, as pontifícias universidades católicas. Então tudo é o Inácio de Loyola que cria isso. Inácio de Loyola ele é filho de uma família bastante bem abastada, e ele se torna um cavaleiro e vai para a guerra, tudo, mas num momento de reflexão ele decide se desligar de tudo isso, ele cai enfermo também, e ali ele reconstrói a vida dele a partir dessa dor e desse sofrimento dele. E ele diz que ali, a partir daquele momento, vai ser um soldado de Cristo, né? Então, e é um soldado de Cristo que marca também a humanidade. Então não importa qual é o objetivo que o sujeito tenha, mas se ele tem objetivos, e ele quer fazer com que esses objetivos sejam marcantes, não só para ele, mas para a história da própria humanidade, não existe esse que marcou a humanidade de maneira positiva que não tenha vindo de uma história de sofrimento. Então, Tenha passado pelo deserto. exatamente. Então, caminhar pelo processo do deserto, seja o retiro na mata, o que for, mas é preciso ser feito. Legal, legal. Tive uma aula de história agora do Brasil. Eu adoro história. Eu sigo aquele canal daquele Peninha. É um gaúcho, você já viu Sim, o sim, Peninha, sei quem é, sei historiador, quem não é. sei o que, eu acho legal. Eu também acho, só não gostei da revolta exagerada dele com determinadas direções políticas, entendeu? Eu acho que ele se exatamente. perdeu um pouco ali. Exagerou demais. Ficou... Mas ele é exagerado de natureza, aquele cara. Muito bem, professor. Aí a questão, você fala muito de Cristo, da fé, como é a questão religiosa sua? Você é católico, cristão? hoje, na verdade, Você queria ser padre, cara? queria ser padre, bem verdade isso aí. E um dos motivos de não ter ido na direção é porque existem algumas proposições, como por exemplo, se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. Então não dá Isso. para você dizer que é cristão se você não acredita mais na ressurreição. Isso aí, Paulo, né? Falou de Paulo. Né? Exatamente. Não dá para você, não, eu sou cristão sem acreditar na ressurreição. Então hoje eu digo que eu professo muito mais aquilo que seria a cosmovisão indígena do processo, sem criticar e sem detonar sistema religioso nenhum. Sabe por quê? Que eu acredito que todo sistema religioso, com raríssimas exceções, eles são inspirações para as pessoas buscar o que há de melhor nelas. Certo. Quando as pessoas buscam da maneira certa, né? Aham. Quando elas não vão ali para estar olhando a vida dos outros, para estar Isso. criticando tudo, né? É para receber a palavra, né? A palavra tem poder, o seu Isso. espírito se alimenta, né? Então, quando as pessoas perguntam a mim assim, qual é a religião que você mais valoriza, que você mais admira? Eu disse, aquela que não se mete na vida dos outros e que não queima as pessoas porque não acreditam no que eles pensam. Entendeu? Aqui, então, esse sistema religioso eu valorizo bastante. E a teologia da prosperidade é bom, né? Eu costumo Eu acho dizer que, arretado, meu. eu costumo dizer que a religião também reflete o momento histórico que a gente vive. Então, observe, né? Para os indígenas que ainda vivem da caça e da coleta de fruto, a maior parte da ideia do sobrenatural que eles têm são entidades que protegem a caça, que facilitam a sobrevivência na mata, entidades dos rios, né? Do sol, do tempo, da chuva. E quando você muda, que você vai, por exemplo, para uma sociedade que já começa a se instalar, a ser mais, digamos assim, saindo da ideia do paleolítico para ir para um neolítico, né? Que começa a produzir criação de animais, a plantio. Então você já tem um Deus que é do trigo, um Deus que os sacerdotes dele são pastores, assim como o outro é pastor de ovelha. Então você já tem uma outra configuração, até chegar no momento atual que nós estamos, que as pessoas abrem a igreja do lado do shopping center, né? Isso. Porque hoje o plano de sobrevivência das pessoas está ligado muito ao econômico, então eles dimensionam a teologia da prosperidade, né, nesse sentido. Né? Então é um fenômeno que já acontece historicamente, na verdade. Muito bem, professor. Agora, para um assunto não tão menos polêmico, política, professor. Como é que você vê a política hoje no cenário brasileiro? Fique à vontade, meu irmão. Meta o pau aí. Olha, eu já depositei a esperança que eu tinha anteriormente
nos modelos de esquerda, né? Eu nunca fui marxista, Aham. porque eu sempre achei que é um modelo teórico que não funciona. Entende? Pela própria proposição teórica, a maneira. Porque vamos pensar aqui: o cristianismo ele fala da necessidade de dividirmos, Certo. né, as riquezas. O cristianismo fala isso. Mas o cristianismo fala para você dividir as riquezas de maneira voluntária. Ele não vai ali, te obriga, ele toma o que é teu para dizer que vai dividir para os outros. Aham. Então, quando a gente fala de um governo socialista, ele está dizendo que ele quer ter esse direito de meter a mão no que é seu para dividir, sem deixar a liberdade de você decidir se é ou não oportuno para você partilhar. Aí muita gente que pode estar me ouvindo assim, mas é claro que o cara que tem não vai querer dividir com os outros. E você está pressupondo que todo mundo que tem porque roubou ou tirou dos outros, isso é uma ideia distorcida. Muita gente tem porque construiu. Entende? Foi uma história de trabalho, de Produziu. batalha, produziu, entendeu? Então beneficiou outras pessoas também. Teve mérito. Então é justo que esse sujeito possa ter alguma coisa. E não é justo que as pessoas se sintam no direito de simplesmente roubá-lo. Porque quando a gente tira algo de alguém que produziu, que construiu, sem pedir autorização e sem que essa pessoa nos dê voluntariamente, o nome disso é roubo em qualquer lugar. Aham. Então as pessoas que validam isso, é mais do que natural que também votem em pessoas que explicitamente roubam, né? Explicitamente cometem crimes. Então, é mais do que natural. A gente vive dentro de um modelo social que um caminhão vira e as pessoas não vão ajudar as pessoas ali, elas vão para saquear o caminhão. Então, antes de fazer uma crítica ao sistema político, as pessoas deveriam avaliar a própria conduta. Aham. Porque eu, particularmente, não vou ver um caminhão virado, não vou deixar de me preocupar com o cara que está lá. Ajudar o Para cara. tentar ajudar de alguma maneira, entendeu? Para tentar socorrer. Mas a imensa maioria das pessoas que a gente está envolvidas aqui não vão adotar essa postura. Elas estão preocupadas em o que é que eu posso tirar aqui. Então isso é nocivo, é adoecedor. Então a nossa política reflete esse processo, né, de se beneficiar de maneira particular. Então, os políticos são também um reflexo do modelo social que a gente vivencia. Aham. Infelizmente é. E essa polaridade, direita e esquerda? Essa polaridade Em todo mundo, né? hoje É está mundial, sendo né? todo mundo, mas é parte de uma estratégia, né? Parte de um processo para... Eu, na verdade, eu penso que o Estado não deve ter o tamanho que as pessoas estão dando a ele. Quando eu digo Estado não deve ter o tamanho, eu penso que eu acredito nas instituições que pessoas organizam, Estado de Direito. igreja, associações, eu acho que tudo isso é necessário. Mas quando as pessoas falam de Estado gigantesco, isso é perigoso e as pessoas não entendem, porque elas substituem, na verdade, a ideia de Deus pelo Estado. Isso. E elas colocam as mesmas propriedades que existiam em Deus no Estado. Elas começam a dizer que é como se o Estado fosse infalível, como se o Estado não errasse, como o Estado fosse a sede da sabedoria e da coerência, não é? As pessoas acreditam que o Estado é uma instituição de caridade que vai ajudar, e não é nada disso. O Estado, na verdade, se a gente vai pensar no processo histórico do que é o Estado surge de usurpadores. Sempre que uma tribo percebeu que era mais vantajoso deixar os outros vivos ali para trabalhar por eles e coletar impostos, no lugar de matar todo mundo. No primeiro momento havia esse processo da barbárie, né? Eu vou ali, mato todo mundo, pego o que eles produziram e pronto. Mas rapidamente as pessoas entenderam, pô, se eu vou ali e mato todo mundo, eu tenho que procurar outra tribo para matar, porque aquele dali já morreu, não vai mais produzir nada. Aí vai acabar exterminando todo mundo. Então as Os pessoas bárbaros, começaram né? a entender que eu vou ali, mato somente quem é ameaça, quem tem um potencial de arma, alguma coisa, Aham. e digo que estou ali para instalar a paz para aquelas pessoas, que elas não se preocupem que agora a gente vai defender elas e que elas não precisam nem ficar armadas. E aí essas pessoas acreditam nisso, e aqui a gente tem a instalação do modelo estatal, que até hoje no Brasil é dessa maneira, né? Até a questão do armamento, se desarme, porque o Estado vai te proteger, e as pessoas acreditam nisso, né? Exatamente. É fruto também de desconhecimento histórico. Muito bem, professor. E agora aí tem a questão do Trump, né? Vem dos Estados Unidos. Eu tava acompanhando agora que ele tá meio pró-Putin, Rússia, mas é um assunto meio aleatório, eu puxei aqui, né? Não, Isso é não é não, perigoso? aleatório não. Você acha? Não, eu acredito quem... Ele chamou até o Zelensky de ditador. Mas
Quem acompanha, porque o que que acontece? As pessoas elas não percebem movimentos históricos, às vezes, da maneira que deve ser percebido. Uhum. As pessoas mais radicais de esquerda, que adotam posturas mais marxistas, elas criticam o Vladimir Putin. Né? Por quê? Porque o principal teórico, assessor digamos assim, de assuntos estratégicos em filosofias do Putin é o Dugin, que é um filósofo extremamente conservador e que as bases dele são totalmente capitalistas, conservadoras, ou seja, se encaixa no modelo de direita que a gente tem. Sim. Por isso que o Viktor Orbán da Hungria, que é de direita também, se alinha tão bem com o Vladimir Putin. Se as pessoas conseguissem perceber que o Putin não é mais a União Soviética e o discurso esquerdista, comunista do passado, elas iriam enxergar que o Vladimir Putin hoje é um problema para a Europa. Na verdade, eu digo a Europa com o nome, a cultura woke, Woke. né? Então essa cultura woke, ela é um problema. Quem é o problema? O Vladimir Putin para ela. Por quê? O Putin é o cara que não tá ali aceitando a ideia de mulheres trans, ele não está ali aceitando as revoluções coloridas, ele está ali hipervalorizando os sistemas religiosos. Bom, com os interesses particulares dele, mas de uma maneira ou de outra, ele tem sido um dos últimos políticos da humanidade que está ali fazendo uma defesa forte dos valores de família, tudo. Então isso foi percebido por muitos norte-americanos, inclusive pelo Trump. Isso foi percebido por muitos movimentos de direita da Europa, e por isso que muita gente entende que o Putin na verdade, não é um movimento de esquerda. O que o Putin, apesar de ser da Rússia, ele se associa muito mais aos conservadores e às pessoas de direita do que propriamente aos movimentos de esquerda, né? Muito bem. E quanto Por isso ao... que da França não bate muito, não, né? Não bate, não bate. Francês lá. Quanto ao Zelensky, a Ucrânia ali, é um processo também histórico, muito difícil da gente estar detalhando, mas a briga não é por invasão russa. A briga, na verdade, pelas terras raras que existem na Ucrânia. Sempre foi por isso. Isso. Entende? Então, o interesse de jogar, na verdade, a Ucrânia contra a Rússia era para que a Europa e os Estados Unidos tivessem acesso a essas terras raras que só tem ali na China também. Isso. Tem alguma coisa aqui no Brasil também, mas é outro debate já também aí na Amazônia, tudo. Até que o Trump falou, né, que vai continuar fornecendo, mas ele queria ter direito. Exato, que Essas o Trump terras raras ele está já- sendo simplesmente mais direto, mais objetivo. Exatamente. Ele não está maquiando a guerra, ele está dizendo, é por isso, eu quero isso, se você me der isso, a gente defende, Exatamente. senão eu vou negociar com os russos. É o que ele está Existe fazendo. jantar de graça, né? Não, Vou- não vou existe. dar armamento a você porque eu sou bonzinho É. e vou defender a democracia aqui do grande Não vilão existe mesmo. Olha, se a gente vai analisar a questão do gás, por exemplo, geopolítica, né? a Rússia vendia gás muito mais barato. E aí o que acontece? O que leva os países a cancelar a compra de gás da Rússia e comprar dos Estados Unidos muito mais caro? O argumento dito é que precisam, na verdade, bloquear o potencial econômico da Rússia, né? Mas se a gente vai avaliar o que acontece, a gente sabe. Você tem empresas que negociam com líderes políticos e vão dar vantagens econômicas a essas pessoas, e aí por isso eles criam um argumento público social que se torna válido, as pessoas engolem e acaba se ferrando todo mundo, né? Legal. Isso acontece em toda parte do mundo, até na Europa, a gente tá vendo aí. Rapaz, o papo foi cabeça agora aqui. Eu me senti o professor Rock agora aqui. Não tem aquele professor careca que fala Eu geopolítica sei, mas mesmo? é que o rock ele é muito desconectado da realidade também. E né? rapaz, Se eu você for acho. observar, ele fala sempre dentro de uma perspectiva norte-americana. Eu acho que ele tem assim um desejo reprimido de ser norte-americano e acabou não conseguindo realizar por algum motivo de nascimento, e aí ele é frustrado com isso. Então eu vou analisar mais, porque eu me informo muito com ele, eu gosto. Né? Tem tem- essa visão macro, né, geopolítica, né, das coisas que acontecem no mundo. E muitas vezes sem fontes. Aham. Muitas vezes sem fontes. Ele fala muita coisa sem Eita, tem fontes, outro sem que eu acompanho referência. muito. Hoje, o canal aquele hoje é No no mundo militar. Muito bom. Muito bom. Muito Legal. bom também, Legal. Mas também pró-americanos de democratas, né? Então me dê uma referência aí. São modelos pró-americanos democratas. E aí... Tem que pegar uns canais diferentes aí para também estar. Não, eu estou dizendo isso que eu sigo também esses canais, mas eu sigo
tanto canais de esquerda, canais republicanos, canais, eu pego tudo ali. Eu também. Eu pego gosto de canais ouvir da todo Ucrânia, mundo. pego canais da Rússia para poder formatar uma visão mais equilibrada do Aquele processo. barbudo, como é o nome? É anarcocapitalista, como é o nome? Tem um barbudo É também. a visão libertária. Eu esqueci. O nome dele também não lembro, mas o nome do também canal dele é Visão Libertária. Isso, bem desenrolado. Mas veja que todas as previsões que ele fez, a Rússia não chega aqui, a Rússia chegava. Chegou, Ele era mais chegou. pró-Ucrânia, ele. Assim como também hoje no mundo militar, a Rússia tá acabada, tá não sei o que, a Rússia ganhando. Então, são previsões que essas pessoas, você vê os programas anteriores, você vai ver que não bate com nada do que aconteceu. Então a gente precisa considerar que as análises que eles fazem não são tão boas. Professor, vamos lá. Voltando agora para cá, né? Tá certo. Para nossa Tá indo realidade. da exatamente. geopolítica, né? Agora vamos falar de família, né? Como é a questão da família? Eu queria saber aí que a curiosidade é grande, viu? Como é que começou isso? Isso é questão cultural, indígena? Como é? Explica pra gente aí. Eu costumo dizer o seguinte, o pessoal fala assim, rapaz, eu sou um defensor, estou dizendo as pessoas fora, né? Da família tal, da família tradicional. E hoje o termo poligamia, ele tem sido muito utilizado de uma maneira distorcida, né? Certo. Eles falam de poligamia como se fosse um rendezvous, um swing, uma coisa depravada, né? Então, até as pessoas que eu defendo a poligamia como se eu defendo você transar com qualquer um de qualquer maneira. Isso eu não defendo, certo? Não é o modelo que eu adoto, né? O que na verdade eu sigo, né? Aquilo que a humanidade sempre seguiu historicamente. Então, se a gente vai observar até nas histórias bíblicas como funcionavam os primeiros homens, entendeu? Nas histórias da maior parte das culturas, dos povos que existem, todos eles apresentavam um comportamento polígamo. Na Bíblia mesmo, Salomão, não sei quanto ano. Né? Então até tem pessoas que falam assim, um colega professor uma vez, muitos anos já isso, ele disse assim, rapaz, quer dizer que índio pode ter quantas mulheres quiser. Eu disse, não, índio pode ter quantas mulheres puder, totalmente diferente, né? Porque tem aqueles que nenhuma consegue ter, não pode ter. Né? Então, essa relação de responsabilidade ela é importante. Certo. Por que essa relação de responsabilidade? Tudo que você tem, carrega um pouco seu também. Né? Até um carro, para você ter, vai levar um pouco do seu tempo para você cuidar dele, para você levar lá ao mecânico, para você lavar, para você ter a higienização dele. Então, tudo que você tem, carrega um pouco seu também. Então, as pessoas que pensam assim, eu quero ser polígamo para poder ter tudo, sem desprender nada, é a primeira ideia errada, na verdade, né? Porque eu estou falando aqui de um modelo de família. Certo. E um modelo de família que é muito mais histórico e muito mais tradicional do que um modelo monogâmico. O modelo monogâmico ele tem suas raízes, na verdade, bem recentes, né? É um modelo de Idade Média, pós-feudalismo, entendeu? Que vai se constituindo, na verdade, essa ideia de monogamia. Eu não estou aqui para fazer apologia de que o meu é certo e o outro é errado, mas eu estou colocando, na verdade, dentro de um contexto histórico, como é que o processo foi se formando. É bem verdade que sempre existiu um ou outro povo que adotou a postura de ter apenas um esposo, porque o que eu sempre falo, digo, olha, quando você tem uma sociedade que ela é polígama, certo, você tem uma verdade maior nas pessoas. Aí, por que tem uma verdade maior? Porque se você está numa sociedade que você diz, olha, você pode ter quantas mulheres você quiser, ou puder, aí você diz assim, mas eu quero ter uma só. Você não está dizendo que quer ter uma só porque você está com medo de repressão social, ou com medo da tua mulher te bater, ou de decepar alguma coisa sua enquanto você está dormindo. Você está dizendo que quer ter uma só, porque de fato você quer ter uma só. Então, nas sociedades polígamas, como as sociedades do Oriente Médio, as sociedades muçulmanas, todas elas têm a poligamia como sendo o modelo instalado, né? Porque a gente vê muito o nosso universo e acha que não existem outros modelos de vida. Outros mundos, né? Exatamente. Né? E, na verdade, a maior parte das culturas são polígamas. Né? Eu ainda vou colocar aqui um dado, mais de 92% das culturas são polígamas, 8% aqui é monogâmica. Rapaz, eu acompanho um canal do cara que é desses viajantes, né? Lá no Egito, pô, o cara com uma esposa, o cara querendo trocar no camelo, não sei o quê, pra você ver como é diferente. A mentalidade, né? A mentalidade. Então, mesmo não coisificando a mulher, eu tô
apresentando a mulher aqui também como um ser humano, Certo. certo? Não vou coisificar para trocar num camelo ou nada disso, mas onde eu estou querendo chegar? O sujeito que vive a falsa monogamia colocada dentro do nosso modelo social, que o cara é monógamo porque ele tem medo da mulher dele trair ele também. Ele diz, não, eu vou dizer para ela que sou fiel, porque se eu disser o que eu tenho vontade mesmo de fazer, aí ela vai e faz também. Então ele ali está sob condição, na verdade, entendeu? Ou ele diz que é fiel e faz um monte de coisa escondida. Né, que os amigos sabem, outras pessoas sabem, mas a esposa não sabe. A esposa acredita que ele é, quando ele, na verdade, não é aquilo. O nome disso também é um pouco de... As pessoas vão dizer sabedoria, mas eu digo que existe um pouco de medo, de covardia, na verdade. Né? Uma covardia aceita socialmente, porque Aham. quem está me ouvindo vai dizer que filho da mãe, até filho de alguma outra coisa pior, né? Está dizendo que eu sou covarde. Não, você está expondo a sua Eu estou dizendo opinião, que né? existe um pouco de Isso. medo, na verdade, nisso, né? Aham. Se existisse uma capacidade de enfrentamento para as pessoas dizer, na verdade, o que elas são, o que elas querem, o que elas desejam, seria diferente. A gente não teria tanta mentira como a gente tem hoje. Aham. Mas, veja, mesmo sendo medo, não deixa de ser uma prudência, né? Toda prudência é um pouco de medo que o sujeito tem do que Isso. pode vir a acontecer. Onde eu estou querendo chegar? Quando você tem esse modelo polígamo e a pessoa está ali livre para dizer assim, olha, bicho, eu quero ter uma mulher só. E no Oriente Médio acontece muito isso. Tem muitos homens que dizem, eu só quero ter uma mulher só. Então aquele homem, de fato, ele tem um desenho voltado para a monogamia. Porque ele pode ser diferente, mas ele opta por ser daquela maneira. Aham. Certo? Então, dentro do modelo que nós estamos, as pessoas não têm essa oportunidade. Eu digo que é muito mais perverso. Porque todo mundo vai mentir sobre o Certo. que é para se encaixar dentro de um determinado modelo e poder fazer as conquistas dele, porque quando ele diz assim, eu não sou monogâmico, ele automaticamente está excluído aí de um universo que talvez fosse pretensão dele, né? Exatamente. E aí ele vai e mente sobre isso para poder acessar algumas mulheres, que é uma expectativa do feminino, e aí na verdade ele não está falando a verdade. Né? Ele está maquiando uma situação, assim como a mulher maqueia o rosto, como coloca silicone para dizer que é uma coisa que não é. As pessoas fazem isso o tempo todo, mas na verdade isso é fruto dos medos humanos, né? Aham. Então eu É uma questão também religiosa, não, professor? Né? mas Se a você pegar ali a própria Sagrada Família como exemplo também, né? O José, Maria, o menino, né? Não é questão religiosa, não, também? mas Ou cultural, você acha? mas vamos pegar aqui a Ou as mesma. duas coisas, né? Vamos pegar a Sagrada Família, né? José era bem mais velho do que Maria, Aham. né? A gente não sabe as histórias de José antes, né? Até Cristo, veja o que acontece. Como é, só conta as histórias de Cristo depois de 30 anos. Isso. Dos 12 até os 30, que é quando o homem faz as maiores presepadas do mundo, ninguém Aham. fala nada, todo mundo fica caladinho, né? É. Até na história de Cristo. Eu não estou querendo Aham, ser não, apedrejado isso, não isso. pelo Não, processo, não. mas eu estou colocando assim, tem muita coisa que às vezes as pessoas adotam como modelo e não é ferindo ninguém, nem, Aham. mas é porque, olha, foi contado dessa maneira e ele acredita que é daquela maneira, mas na prática não foi. Né? Na prática, José era um homem bem mais velho, casando com Maria, que conforme a tradição da igreja tinha entre 12 e 14 anos de idade. Imagine você ser um homem com 50 ou 60 anos e receber uma garotinha entre 12 e 14 anos para ser tua esposa. Uhum. Então, meu irmão, a gente aí vai fazer muitas considerações e citar mais do que suficiente para um velho desses, né? É. Então eu estou colocando assim um dado mais concreto para a gente Aham. entender também Certo. a funcionalidade da dinâmica. Nesse Aham. caso, entendeu? Se você der uma garotinha de 12 ou 14 anos, que não é mais permitido dentro do nosso modelo social, Hoje mas é pedófilo, né? vamos colocar hoje como com 18 anos, Aham. né? Deu uma garota de 18 anos pro meu avô. Eu acho que ele não vai querer mais mulher nenhuma. Entendeu? Então, por que que ele não vai querer mais? Porque ele não vai dar conta nem dessa de 18 anos. A idade já não vai complexo. permitir. Então, tem muita coisa aí que, na verdade, entendeu? Assim, é Aham. pintado porque é uma necessidade da sociedade, eu diria assim. Tudo, o sistema religioso, ele responde a isso também. Aham. Né? Então, é uma questão de organização. Eu não estou aqui no sentido de destrói tudo e Não, o não, modelo não, que eu estou entendi. não é nada disso. É Eu quero simplesmente entender explicando o que... processo, isso vem de família, porque você queria ser padre, aí tem um Isso. celibato ali. Daqui a pouco, isso você já era seu mesmo, ou foi um processo que foi, Vamos lá. vá, para entender. Meu Queria casar só com um, aí depois foi se apaixonando por outra. né? Como é Vá, que vá, vá, funcionou, vá. né? Vamos, Pra vamos. gente entender isso aí, né?
Eu sempre digo às pessoas que são curiosas que isso não se sustenta se você não tiver um grupo que dê força, um modelo social que ampare. Uhum. Eu vou brincar com isso assim. Você já conheceu um homossexual que não tem um grupo de homossexual? Não, eles são. Eles têm um grupo, né? Deve ter um grupo. Mas quando você tem um cara que Só ainda se o cara não estiver se... no armário ainda. Pronto, então chegou no ponto. O cara que está no armário, que ainda não se afirmou, Uhum. aí ele não está no grupo. Note que esse cara está assustado. Ele tem complexos. Ele tá com com medo. tá. Ele tá ali, ele fica com vergonha, ele não se afirma, ele não fala. No momento que ele começa a participar de um grupo que faz as mesmas práticas que ele, que vai dizer que o que ele é normal, que naturaliza tudo, aí ele se afirma de uma maneira diferente. Ele cria uma convicção diferente, porque o ser humano é social. Isso. Então é a mesma coisa isso. Se o sujeito ele não é muçulmano, o sujeito não é indígena, o sujeito não faz parte de nenhuma raiz cultural que é polígama, e ele quer se afirmar polígamo, o que é que vai acontecer? Ele não vai conseguir. Vai não. Ele vai se sentir um sujeito perdido ali. Não é? É. Um pato na água até se encontra, mas um pinto na água ele morre afogado. Eu sou do sertão ainda lá, tinha aquele Zéão que queria se firmar e tinha 2 famílias. Ainda tinha, né? Isso aí. Mas acredite, veja, mesmo no Mas- sertão, o sertão tem forte influência indígena. Isso. É porque a identidade indígena dentro da sociedade brasileira ela foi desmantelada. Ou seja, as pessoas às vezes têm a raiz indígena, mas elas não sabem. E aí elas veem muitas coisas dentro dos modelos familiares e elas dizem, mas de onde veio isso? Que negócio é esse? E não sabem que, na verdade, aquilo ali era prática comum. Aham. Não é? Então, o pai do meu pai tinha mais de uma família, teve mais de uma mulher, tem filhos com pessoas diferentes, então esse é um Ponto, ponto-chave. Tem isso. tios que funcionam do mesmo modo. Aham. E o pai da minha mãe, apesar de ser branco, ele também tinha várias famílias, né? Apesar dele ser branco. Ele não era indígena. Não, era sua indígena, mãe o pai que da minha mãe. A mãe da minha mãe era indígena, mas o pai da minha mãe não. Certo. Ele era do exército mas ele casou com mulheres brancas, mulheres negras, mulheres indígenas, mulheres de toda a etnia do mundo. Né? Aham. E ele casava mesmo, né? Você adequou bem ao. Aí ele casou na igreja católica, aí depois disseram, ó, você não pode mais casar não, você já casou aqui na igreja católica. Ele casava na igreja brasileira, aí disse, ó, agora tu não pode, não, tu ainda tá casado na igreja brasileira. Ele ia lá, casava na Umbanda, aí assim ele ia casando em várias igrejas diferentes, religiões diferentes, o importante pra ele era casar. É essa questão também que eu tinha dúvida. Chega a ser casado ou fica só junto, morando? Dentro da, vamos Porque se entender, casar 2 vezes, aí é crime, né? hoje não, também, Na já, justiça até não? isso já Poligamia tá, não? hoje já tem diálogos jurídicos aí que Aham. não pesa dessa maneira. Mas o que que acontece? A história do papel do atestado, ele é fruto de quê? Fruto da organização estatal. Né? Isso. Então, tanto é que o que é o casamento civil? Na sociedade. Exatamente, você está ali dando um Porque atesto. seu sócio não fazer um contrato. A gente precisa separar sociedade de Estado. Aham. Sociedade é uma coisa, o Estado é outra. O Estado é uma máquina de controle da sociedade. Uhum. Quando a gente fala de forças produtivas, a gente está falando da sociedade. Quando a gente fala de forças repressoras, a gente está falando do Estado. Certo. Né? O Estado, ele vive do roubo. É porque a gente muda o nome. Mas qual é o conceito de roubo? Eu tomar o que é seu impropriamente, né? Sem a sua autorização. Sem autorização. Ou por coerção. Também. Você já experimentou não pagar imposto? Rapaz, já é para problema. Aí o que vai acontecer? Eu vou ser preso, né? Você vai ser coagido, não é isso? Então, é roubo. Você não está dando o imposto voluntariamente. Você não está doando. A pessoa diz, a igreja é a mesma coisa. Não, a igreja pede a doação. É. Você dá. E se você não quiser dar, ele não vai poder exercer nenhum tipo de coerção sobre você. Aham. O Estado não, ele vai Imposto, coagir. sim. É. O Estado, ele vive da coerção. Certo? O Estado, ele vive do que as pessoas produzem. Então, o que acontece? Tem muita gente que confunde isso. O que é social e o que é Estado. E aí tem muita gente que fica muito preocupada, assim, sempre na lógica do Estado, do jurídico. O jurídico é do Estado. Certo? Então, quando você envolve o Estado, você envolve um problema muito grande. Porque você está envolvendo uma força que você acha que está ali para te auxiliar, mas não. Ela está ali para te sugar. Ela está ali para sobreviver a partir do que você produz. Então, eu digo que casamento é ato de amor, de doação. Então, ou você confia nas pessoas, ou você tem realmente doação por elas, e elas têm por você, ou então você vive fantasias ali.
tá certo? Então, eu não teria mais de uma esposa se eu não inspirasse confiança nessas pessoas. Aham. E são relacionamentos, diga-se de passagem, de muitos anos, né? O mais recente está fazendo 10 anos, né? Então, a gente não está começando hoje, né? Então, eu tenho filhos com essas pessoas e eu tenho a certeza que se eu não as tratasse bem e não vivesse uma vida de doação para elas, Aham. elas são mulheres bonitas, são mulheres com curso superior, são mulheres que têm suas atividades profissionais e eu não tenho como amarrá-las em casa e deixá-las presas, né? Então, elas têm toda a possibilidade Aham. de me dar um chute na bunda e dizer assim, para que eu tô com um triste como esse que só me faz sofrer? Então, não tem cabimento. Então, eu tenho Aham. que, na verdade, entender que vida é uma relação de troca. O que é que eu posso oferecer para elas para que seja satisfatório para elas viver comigo. E o que é que elas Aham. podem oferecer para que a gente crie uma sinergia positiva e a gente tenha um projeto de envelhecer e caminharmos juntos aí na jornada da vida, né? Muito bem, professor. E outra curiosidade, como é a convivência, como é... Porque mulher, o homem é mais tranquilo, a mulher não. Briga, né? Sim, de briga, tem essas coisas, tem ciúme, tem... Tem né? briga, tem ciúme. Quando as pessoas perguntam isso, eu geralmente brinco, né? Que na Aham. internet a pessoa pergunta, rapaz, e não tem briga de ciúme? Não, porque nós somos seres iluminados, revelados, que viemos aqui para trazer a paz para a Anjos. humanidade. E aí não tem briga, não tem nada. Isso aí é fruto de seres inferiores. É, cara, Mas a realidade não é essa. não é essa. A realidade é que a gente tem briga. Mas por que tem briga? Porque até irmãos brigam. Toda convivência tem briga. Então quem entra no modelo desses como eu vivo, ou quem adota uma postura de vida como essa que eu adoto, não é aquele cara que só queria ter paz na minha vida. Eu nunca abri a boca para dizer que eu só queria ter paz. Porque eu fui formado para ser guerreiro. Então, o que que o guerreiro gosta? De guerra, meu irmão. Gosta de cacete, de pancada, entendeu? Ele sente paz e alegria na guerra. Aham. Então, o cara que diz assim, eu só quero paz na minha vida, esse é um coitado. E coitado vem de coito. Coito é a mesma coisa que hoje as pessoas chamam de sexo, de foda, né? Aham. Então, em outras palavras, o coitado é um fudido. Então, o cara que diz, eu só quero paz. Esse cara, meu irmão, Tá morto. perdoe, ele não é modelo de homem para as mulheres que valem a pena. Ele consegue uma lambisgoia dessas aí que tá desesperada na vida. Aham. Mas as mulheres que realmente valem a pena, elas querem homens que batalham, que lutam, que se levantam, que Isso. estão dispostos a empreender, a batalhar, se sacrificar, dar o melhor deles. Então, essa é outra história. Aí esses caras, eles não ficam assim, eu só queria paz. Parece aquelas histórias do Bambi, né? Eu só queria paz, só queria. Que história de só querer paz, meu irmão? O cara que eles entendem, a vida é uma batalha constante. Então o sujeito se levanta para guerrear todos os dias, entendeu? Certo. E guerrear com honra, com justiça, entendeu? Sem estar pisando nos demais, né? Sem estar Não, massacrando, exatamente, com com certeza. os parâmetros de justiça que precisa existir. Mas que é uma guerra, ou você tem essa disposição de encarar a vida como guerra, ou não tem. Eu tenho um outro ponto ainda aí, dentro dessa mesma perspectiva, que eu Fique à digo o vontade, seguinte. professor, quero é, saber tudo. eu digo o seguinte, tem camarada que chega Eu e Arapiraca. E eu tenho uma pergunta, outra pergunta. Tá Fique à certo. vontade. Tem um camarada que chega em casa e diz assim, né? Rapaz, eu peço um copo com água à mulher e a mulher não me dá. Né? Isso. Me grita e me esculhamba, peço um prato de comida, a mulher não dá. Aí eu digo o seguinte para essas pessoas, eu digo, olha, o que que acontece se você me convida na sua casa e eu emburaco casa dentro, abro a porta da tua geladeira, deito na tua cama, faço da tua casa assim, uma bagunça. O que que você vai fazer? Bicho, eu vou te expulsar, cara. Com certeza. E não vou te Imediatamente. convidar mais. Pois é. Mas se eu fizer o contrário, se tu me convidar para tua casa e eu for comedido, se eu chegar ali na porta, tudo bom? Como é que tá o senhor nobre? Isso. E aí você vai dizer assim, tudo bem, rapaz, fica à vontade, professor, entre. Eu entro e não sento no sofá ou na cadeira. Professor, fique à vontade, pode sentar. Faça de conta que a casa eu vejo. Quanto mais você percebe que eu tenho autorregra, Aham. que eu tenho uma disciplina instalada, mais você diz assim, pô, esse cara eu posso confiar. Entende? Quanto mais você percebe que eu não sou o cara que estou ali na tua casa para olhar tua mulher, para olhar teus filhos, para olhar o que tu tem, o que não tem, que eu tenho uma uma postura, regra e né? uma disciplina interna, mais você se sente à vontade comigo. É ou não é verdade? Uhum. Então o mesmo vale para sua esposa, pô. A mulher ela é extremamente sensível e perceptiva.
Se você não entendeu como homem que você precisa ser um cara que batalha, que se lança, que se esforça, aí você não está entendendo que você leva grito da mulher por conta disso. Porque o que acontece? Quando a tua mulher percebe que você é um cara que batalha, que faz o possível para dar o melhor, não só para ela, mas para os teus filhos também, para todo mundo que está no teu entorno, aí ela vê a sua batalha e ela é perceptiva. E como ela vê a sua batalha, vê o seu esforço, vê a sua gana, vê a sua direção, ela vai e chega para você e diz: meu filho, senta aqui um pouco. Deixa que eu pego água para você. Deixa que... Ela faz questão de te agradar, de te tratar bem. Mas porque ela percebe, assim como o cara que percebe que você chega na casa dele, que você tem regra. Tá entendendo? Então, ser batalhador é uma autorregra que o homem de verdade precisa instalar nele. Entende? Porque isso vai fazer com que ele... O homem foi feito pra isso, né, bicho? É exatamente Nem isso. O cara tá fazendo. É exatamente né? isso. Aí, veja, então dizer assim, eu só quero paz. Pô, bicho. Tu quer o quê? Tu quer morrer, pô. Não Ou fica... então tu já é um morto-vivo. É. Entende? Porque o que eu quero? Eu quero é força. Uhum. Para sempre, diante dos desafios que a vida me trouxer, eu ser capaz de enfrentar, batalhar, lutar. E dar uma resposta inteligente a essas situações. Muito bem. Aí isso vai fazer com que eu seja admirado. E se eu ensino isso a outras pessoas, essas pessoas usam isso na vida, elas também serão admiradas. Porque a gente quer vidas que sejam ativas e não vidas que sejam na paz. Tá certo, professor. Professor, aí uma curiosidade, uma pergunta minha. Aí desde a sua primeira esposa, ela já tinha consciência dessa formação sua ou não? Foi uma coisa que foi sendo... Aí de repente chegou outra, ela foi uma surpresa ou ela... Não, vamos lá. Pronto. Tô indo no processo, né, rapaz? Exatamente. A Leilane, que é a minha companheira mais velha do momento, Isso. ela achou, eu sempre fui bom Você pra... já chegou a separar? Tem uma já separou ou não? Vamos lá. Ah, Eu sempre fui bom em desenho, né? Fazer desenhos. Então, quando eu era garoto, que tinha ali meus 7, 8 anos, 10 anos, eu fazia gibi para os garotos ali. Colocava os personagens, os meus amigos da rua, tal, pá. E fazia o gibizinho ali. No interior fazia os gibis ali. rapaz, hoje não tem mais, né? Tem falta de HQ, né? Pô? Exatamente. Aí eu fazia o gibizinho ali, aí eu fazia os personagens, né? E aí eu desenhava lá o personagem indígena, né? E aí a minha mulher achou isso, a Leilani disse: pô, tu nessa idade já tava dizendo aqui que tava casado com 3 mulheres, rapaz. Então eu sempre tive uma clareza que se eu fosse casar, eu não casaria com uma mulher só. Por quê? Porque eu tinha modelos já na família de como isso se representava, assim como os meus filhos têm modelos também. Então não era um fenômeno isolado, entendeu? Então aquilo que é normal para as outras pessoas, que é o pai e a mãe, para mim isso não era normalidade. Então eu tinha outros modelos familiares que já indicavam outra proposição. Então quando eu fui amadurecendo, que eu vi que não queria ir para o seminário, eu disse: eu quero casar, mas eu vou casar com alguém que venha das mesmas raízes indígenas que eu venho, né? E tive a felicidade de achar alguém assim, né? Que vinha das mesmas raízes indígenas, tudo. Casei e era uma pessoa que também já fazia faculdade e tudo tal, mas não deu certo. Veja, eu convivi ali 10 anos com essa pessoa, tive 3 filhos com ela, mas não deu certo o relacionamento, então nos separamos. Ela foi viver a vida dela e eu vivo a minha, entende? O que acontece? Eu já entrei nessa relação, quando eu entrei, ela também de matriz indígena, ela disse: olha, eu sei que pra gente é uma coisa normal, isso de você ter mais de uma mulher, mas eu queria lhe fazer um pedido. Eu disse: pode fazer. Se você for ficar comigo, eu queria que você nunca levasse outra mulher para morar comigo. E queria também que você nunca deixasse uma mulher vir brigar na minha porta. O resto você pode fazer o que quiser. Então o que ela estava dizendo? Olha, você pode ter quantas mulheres quiser, desde que seja pra lá, e eu não quero morar com outra mulher na mesma casa. Era o pedido dela. Não achei nada demais atender esse pedido. E assim a gente viveu 10 anos. E depois dos 10 anos, quando não deu certo, nos separamos, certo? Daí por diante, Mas nessa época já tinha outra, não, só ficou com ela. já tinha Já outras tinha, pessoas, tá. né? Eu nunca vivi com uma pessoa só. Quem é polígamo é polígamo. Não é uma história assim. É aquela. Não, meu marido me traiu. O que é que o senhor acha? Que ele vai continuar traindo. Entendeu? Ele pode, sob o domínio do medo, tentar esconder melhor. Mesma coisa, minha mulher me traiu, eu perdoei e colocamos Jesus na nossa vida. E agora? Disse: enquanto ela estiver tranquila ali, ela não vai lhe trair, não. Mas depois trai. Porque quem faz
É um padrão. Quando eu estou dizendo um padrão, é um modelo que o sujeito tem instalado ali. As pessoas, elas não começam do nada a fazer algo. É parte, na verdade, o sujeito não vira psicopata num dia. Ele vem se construindo desde a infância. É um processo. Né? Entende? Então, do mesmo modo isso, você não vai... um amigo meu, outra vez, a esposa dele traiu ele. Idade dela, eu dei até esse exemplo na sala de aula, ela já tem 47 anos. Mas, bicho, peguei minha mulher, me traiu. Eu disse, foi. 47 anos, ela tem, tu tem 50. Aí tu acha que começou agora? Por que você tá falando isso assim? Eu digo, porque, pra pensar, bicho, as pessoas não começam a fazer as coisas com 47 anos de idade. Não é assim. Aí, não, mas você tá me dizendo que ela já me traiu antes? Não, não tô dizendo que ela lhe traiu antes, mas que os ensaios... É porque eu não esperava por isso, eu esperava. Você esperava, que se você não esperava, você tem algum outro problema. Eu vim para você me ajudar e você tá me prejudicando. Mas não, cara, eu tô sendo verdadeiro. Amigo, Complicado. tem que dizer a verdade, cara. Você vai me dizer que você nunca percebeu nada estranho dessa? Não, eu tenho que confessar que eu já percebi coisas estranhas. Quando, às vezes eu ia num restaurante e via que ela olhava para outros caras assim e tal, e via que as mulheres dos meus amigos não faziam isso como ela. Então você sabia que tinha alguma coisa errada. Entende? Então, o que eu estou dizendo? As coisas, elas não aparecem da noite para o dia, elas vão se anunciando antes. E aí as pessoas é que optam por não ver. Por isso que muita gente, assim, quando acabou o amor, fulano tá ali desencantado, é como se tivesse saído de um encanto, né? De uma magia, né? Exatamente. Fulano agora caiu na realidade, né? Mas, resumindo isso aqui, para a gente entender, depois que eu saí desse relacionamento, né? Aí eu... tem aquele período ali que eu fiquei ali, vou analisar aqui o que é que eu quero realmente da minha vida, né? Aham. E aí, automaticamente, eu já tinha convivência com uma pessoa, outras pessoas foram se aproximando e a coisa foi, digamos assim, dentro de um combinado Aham. e as coisas foram andando, né? Naturalmente. Para o que é hoje, entendeu? Assim, as coisas foram andando para o que é hoje. Eu lembro... Mas não também só indígena, no caso, né? Exatamente, eu lembro a Leilane, que é a pessoa mais velha que eu tenho hoje, né? Aham. Assim, de convivência, mais velha de Certo. convivência. Eu lembro quando eu cheguei na casa da minha avó olhou para ela é loira, branca. Minha avó disse, não gostou muito, né? Então minha avó disse assim, vai ter uns índios brancos agora, meu filho? É. Eu disse, vó, vai ser assim Olha, mesmo. preconceituosa. Mas porque não é para manter o padrão, né? Aí o que acontece? Daqui a pouco ela conheceu melhor a Leilane e tudo, né? Aham, Com o a tempo ela pessoa, chegou né? e me chamou, né? Disse assim, meu filho, eu queria lhe fazer um pedido. Eu disse, pode dizer, vó. Ela disse, meu filho, nunca deixe essa mulher, porque essa mulher é a branca mais índia que eu já conheci. Aí eu disse, vó, eu queria só informar a senhora que eu nunca deixei mulher nenhuma, são elas que me deixam. Ela caiu no riso e disse, também, meu filho, você é danado demais, né? Então, ficou no riso e assim foi. Então, hoje eu tô, digamos assim, já numa idade que eu não posso estar fazendo estripulias, né? Não é... Aham. Então, como a gente tem que Qual a idade, fazer... professor? Hoje eu tenho 47 anos, caminhando para 48. Novo demais, rapaz. É? Novo. Que bom, né? É. Que bom, né? O homem da pré-história era em média 35 anos. Hoje E já eu tá. tô 47, tô novo, tá bom, então. Então o que acontece, né? Então eu tô bem, vivo feliz. Eu costumo dizer que eu vivo melhor do que um sheik árabe e sou uma prova viva de que você não precisa ter rios de dinheiro para viver bem. Você precisa ter coragem para Aham. lutar, para batalhar e Isso. ser disciplinado. Porque não pense quem estiver me ouvindo que eu não tenho os meus sufocos e eu preciso resolver isso com inteligência e com trabalho, porque você tem opções na vida, né? Você pode viver de maneira errada, de maneira irresponsável, vendo que pessoas dependem de você e você negligenciar isso ou tentar burlar, enganar, mentir para outras pessoas e obter vantagens, ou você pode simplesmente estabelecer uma rotina de trabalho, Isso. né? Dedicada, de luta, para você ir construindo, aí é gradativo. Então, quem pensa, porque o cara tem muito dinheiro, eu não tenho lancha, eu não tenho helicóptero, eu não tenho nada disso, entendeu? Tudo que eu tenho é fruto de uma construção. Como eu disse, eu venho de uma família de cortadores de cana. Então, o pouco que foi construído com muita luta, muito trabalho, muito esforço, muita dedicação. E é assim que eu vou ensinando aos meus filhos também, que são muitos. Muito bem, professor. E falando em filhos, já chamamos de desafio. Porque o William tá chegando no final, né, William? Deu toque aí, né? A gente tem quanto tempo? 15 minutos. Ah, então beleza. Falando em filhos, são quantos? E você sabe o nome de cada um?
Quero ver agora. O nome é fácil, o difícil é a data de nascimento. Não, né? e data de nascimento, tem que ter. Não, brincando. Data de Só o nome tá nascimento bom. para homem é uma coisa terrível, né? Aí eu tenho aí as pessoas que me ajudam a lembrar. Mas o Aham. nome eu lembro, sim, eu Aham. sei quem são todos. Eu amo profundamente todos os meus filhos. São 14 filhos. O pessoal pergunta, eu digo, são mais do que os dedos dos pés e menos do que os dedos dos pés e das mãos juntos, né? Eu digo isso para as pessoas. Então, quantos são? Eu Não digo, chama o senhor de Mister Catra, não? não, porque o modelo é, É diferente, diferente, né? né? O cara do Os rap. modelos é de propor. Tem aí os caras que apresentam uma monogamia, a mulher prostituta, né? O outro, né, monogamia, aí vende a esposa e tal. Isso aí não Nossa, é. não. Não é o modelo indígena, Não, entendeu? não. Então não configura o que eu vivo. Então o que eu vivo de fato é uma relação familiar. Certo. Inclusive eu tenho um Instagram, tenho essas coisas. Eu não vivo fazendo exposição. Isso não é a capa do meu Instagram, isso não é o processo que as pessoas me conhecem, na verdade. É mais uma dimensão só da minha vida, né? Que é interessante, chama atenção porque é diferente do que é comum, né? Do que é mais frequente na sociedade. Então as pessoas ficam, poxa, como é que pode isso? Existe isso aí? Existe, né? Então eu convivo de fato com 3 mulheres na mesma casa, né? Para quem, pô, na mesma casa meu irmão, na mesma casa, entendeu? E não tem briga? Tem, meu amigo. Acabei de dizer, tem briga direto lá, entendeu? Assim, faz parte. Assim como os meninos vivem brigando no cacete ali Arengão, eu também. tenho dois, Ave Maria. Exatamente. Então, mas só que o que é que acontece? Tudo tem disciplina também, né? Uhum. Cada um sabe o seu papel, cada um entende o que precisa ser feito, então, nesse sentido, as coisas também se harmonizam, Isso aí. né? Então, não é uma briga eterna, não é um conflito eterno, não é nada disso. Então, são os pontos que às vezes precisa se resolver e aí, às vezes, vai ficar mais acalorado e depois que resolvido, Aham. a vida segue o seu curso normal, né? Muito De bem, batalha, de luta e de trabalho. muito bem. A idade do mais velho. 22 anos. Certo. E o mais jovem completou 1 ano ontem. Um aninho, é? Ah, rapaz, que legal. Mais jovem, Dá pra 1 ano. falar o nome deles aí, 14? Falo Vai, sim. vai, de O ordem. primeiro, Aaron Atan. Ah, Segunda, Potira. Aissó, Iraendi, Iacamã, Iaguaratã. Aí vem aqui, Iaciporã, Iaguarube, Iacamura, Siuíra. Aí vem agora, depois da Siuíra, a gente tem a Guaracira, a Moendi e o Moyangue. muito Estão bem. todos aí. E pra registrar, se é o nome indígena mesmo assim? São esses nomes com o sobrenome Cambembe. E o pessoal do cartório lá no... Mas eles percebem, né, a cara da gente, Não, você é escreve, índio, né? escreve aqui pra mim, né, pra não errar, né? Você é índio, né? Diga, sou. Aí fica fácil de ir lá e escrever. Muito bem, professor. Chegando ao final, eu sempre peço ao convidado. Espero que o senhor tenha gostado aqui. Se ficar à Adorei, vontade. adorei. Já tinha ido adorei. a podcast já? Ou Já primeiro? fui alguns, já. Sim, já então fui. já tá de boa. E tem o caso do que a gente estava comentando aqui no começo da questão do menino. Só pode falar um pouquinho? Vai finalizar. Rapaz, é uma situação de um aluno que está Isso. sendo acusado injustamente de ter feito alguma prática, né, pedófila, né? E na verdade é só uma confusão de percepção. O juiz do caso, que é o Anderson, ele é muito técnico. Eu tenho certeza que ele vai avaliar de uma maneira técnica também a situação. Foi feito exame de DNA, ficou demonstrado que não é o rapaz que cometeu nada. Na verdade, o que está demonstrado é que a criança sequer sofreu violação, né? Então, é fruto somente de percepções distorcidas, o É que uma é criança muito... especial, né? É uma criança especial, exatamente. Então, é triste porque a mãe tem aquele instinto de proteção e às vezes ela pode exagerar nesse comportamento de proteção e acabar vendo coisas onde não existe, né? E aí pessoas inocentes podem ser penalizadas, como é o caso desse rapaz aí que é psicólogo e que, fruto aí desse barulho enorme aí, as pessoas estão percebendo ele de uma maneira distorcida, né? Mas a verdade, no final, a gente tem a certeza que A prevalece. justiça, né? Exatamente, a justiça e logo, logo ele vai estar saindo dessa situação e a gente vai estar aí fazendo aí o maior barulho de felicidade aí por conta disso, que é sempre muito doloroso ver alguém inocente pagando pelo que não deve, né? Muito bem. Pessoal, conversamos hoje aqui com o nosso professor. Professor,
Obrigado. Rapaz, prazer conhecer você. Aprendi muito hoje, viu? Tá joia, fico feliz. Mas não posso aprender muito não, porque a mulher fica olhando ali. É, né? pode. E finalizando, manda uma mensagem aí que tiver no seu coração. Um abraço para sua família, para suas Eu esposas. vou- Fica bem à vontade. Tá aqui. certo, eu A vou. sua câmera é essa aqui. Eu vou dizer o seguinte, às vezes, muita gente diz assim, eu não quero nem proximidade desse cara, né? Uhum. Eu diria o seguinte, se você tem convicção do que você é, do que você quer para sua vida, e você tem confiança no seu esposo, porque eu parto do pressuposto, se você casou com alguém, é porque você confia nessa pessoa, e amor envolve confiança, você não tem por que temer, porque eu não estou ali para influenciar as pessoas, para desviar dos objetivos dela, muito pelo contrário. Eu costumo dizer o seguinte, por que uma pessoa que jurou fidelidade agora vai estar dizendo que se arrepende do que fez? Então é uma incoerência com ela mesma. Aham. Né? Se ela jurou que vai conviver com uma pessoa, ela cumpra o que ela jurou. Exatamente. Né? Então, antes de tudo, a gente parte do pressuposto do sujeito ser verdadeiro. Então, Exatamente. se ele não é verdadeiro, então não cabe o debate, tá certo? E aí, para as pessoas de modo geral, se você tem convicção do que é, tem convicção de quem você ama, não precisa ter medo, tá certo? Exatamente. Você vai viver tranquilo. Agora, se você é controladora, sabe que a pessoa que você tem não é de confiança, aí você já escolheu errado. Já começou tudo errado, você é uma pessoa totalmente errada na sua vida. Aí não venha me culpar por nada, porque você, na verdade, já é controladora, é desconfiada, você já escolheu alguém que você não confia. Eu não sei se isso aí pode ser chamado de amor. Aham. Então, cada pessoa é livre para fazer suas escolhas na vida, inclusive as escolhas erradas também. Fique em paz. Muito bem. O senhor tem redes sociais, Instagram? Tenho Pede sim, pro pessoal aí tenho sim. seguir, Professor Tamuia. Professor Tamuia. Pode digitar lá, Professor Tamuia. Muito Eu vou bem. aparecer por lá e O ficarei nome muito das feliz. esposas é como? A Leilane, Um abraço a, para a Leilane. Gleice Gomes Isso. e É a que é a irmã do Amanda. meu amigo Gleidson, né? Isso A Gleice, mesmo, né? isso mesmo. Muito bem. E a Amanda. E a outra? Amanda. Amanda. Muito bem. Episódio agradeço. especial. Um homem e suas várias mulheres. né? Exatamente, né? Muito bem, né? Tá certo. O importante é ser feliz, da maneira que a pessoa de coração seja, né? E o que a sociedade, filho, falar aí, meu, o senhor já... Eu posso É falar muito- mais um ponto sobre Fique à isso? vontade. E o pessoal diz, o importante é ser feliz, isso é uma frase hedonista, e eu sou estoico, né? Uhum. O estoicismo, ele prima, assim, pela que o desenvolvimento está em aceitar a vida como ela é e os sofrimentos da vida. E o hedonista está na ideia de que o importante, de fato, é ser feliz, e o gozo e o prazer. Eu digo que a vida não é só gozo, não é só prazer. Eu tenho 3 esposas, como digo, porque é parte de um processo cultural, é parte de uma honestidade com essas pessoas, embora muita gente possa não pensar que seja. Eu prefiro viver de uma maneira honesta, falando o que sou e deixando claro o que sou, do que mentindo e escapando e criando situações. E viver dessa maneira é carregar de fato um peso, mas eu não reclamo porque carrego peso. Eu sei que é parte da vida carregar peso. Então, eu digo, o importante não é ser feliz, o importante é deixar uma história, um legado, entendeu? Então eu Muito trabalho bem, tá para certo. tentar deixar uma história e um legado, Ah. mesmo com dores e sofrimentos. Porque mesmo para você, pô, casar com 3 esposas deve ser legal. Meu irmão, você vai criar abuso do mesmo jeito que você tem uma só, certo? E casamento não é você estar naquela tara, no desejo o tempo todo. É você aprender que as pessoas que você tem, ou a pessoa que você tem, você fez uma opção de conviver com ela, de construir sua família, filhos, e aí passar por dores e sofrimentos com essa pessoa. É Certinho. isso. Muito bem. Pessoal, só agradecer o professor mais uma vez aqui, agradecer a cada um aí. Não deixa de se inscrever no canal, segue a gente lá no Instagram, estamos em todas as plataformas digitais, Instagram, TikTok, Kawaii, YouTube e outras aí que eu esqueço, né? E até o próximo episódio, que Deus abençoe a todos. Valeu, obrigado, viu? E agradecer aos nossos patrocinadores, viu? Valeu, pessoal, obrigadão, um abraço. Principalmente ao doutor Antônio West, que tá fazendo um transplante capilar, que agora eu vou ficar cabeludo assim, e nem o professor. Que bom. Pessoal, até mais, obrigado, tchau.